A gente não se cansa, na verdade a gente se renova ao se juntar, ao se conectar no nome do Senhor Jesus. É isso que acontece com a gente. Quando a gente canta para o Senhor nos sondar, né, o que nós vamos fazer agora, que é orar, com toda certeza traz essa ação do Espírito sobre a nossa vida. A gente é sondado por Deus, mas não para ser exposto. A gente é sondado para que o Espírito entre em ação para reparar, restaurar, renovar em nós aquilo que precisa ser renovado, reparado e restaurado. Mandar um abraço aí para todo mundo, Vânia Guida, o Gilson, Marcelo Coyote, o Márcio, o João Holanda, Eliane, pessoal que está lá com a gente na sala de vídeo da Daniele também, mandar um beijão pro pessoal. O Eliezer, que está com a gente também hoje, Camille, Anice, Lourdes Gonçalves, Ana Clícia. Olha, hoje eu estou com a camisa aqui do Revolução Radical, Ricardo Mota, Alexandre Medeiros, Sueli, o Elias, Ricardo Livre, o Onofre, o Vitor. Hoje está fazendo aniversário, hoje é aniversário do Vitor, Géder, o pastor Géder, minha prima Sunelma, minha tia Bizinha, Fernando Broto, Sandra Dalós e o Bruno. Vou mandar um beijão para todos vocês aí. Tem gente que eu não vejo há muito tempo. Estou tendo aí a oportunidade da gente matar um pouquinho a saudade, né? Hoje eu tive com dois casais da Terapia de Cristo, né? Dois casais diferentes. E 2 minutos que a gente passou junto, mas foi tão bom, foi tão importante, né? Tão reconfortante estar perto dos irmãos. A gente mora distante e hoje a gente precisou resolver alguns assuntos e encontramos com dois casais diferentes, momentos diferentes, foi ótimo. Já dá para sentir que quando a gente voltar vai ser muito bom estarmos juntos. A gente se reúne aos sábados, né? E a gente, por causa da pandemia, temporariamente não estamos nos reunindo, mas vai ser uma bênção poder retornar a esses nossos encontros aí presenciais. A gente fica trabalhando por aqui, mas também vamos trabalhar presencialmente assim que tudo puder voltar ao normal, com tranquilidade, né, com sensatez. Bom, vamos orar, aproveitar que tem tanta gente boa aqui com a gente. Vamos fechar os nossos olhos, abrir o nosso coração e permitir que o Espírito Santo nos sonde para fazer o que for necessário. Pai, nós estamos aqui, apesar dos problemas, apesar das dificuldades, apesar dos apertos, é aqui que nós estamos, aos teus pés, colocando nossa vida, nosso coração diante do teu santo altar. Ó Pai, não estamos num templo físico, mas cremos que o Senhor habita no nosso coração, no templo do nosso coração, nessa morada espiritual. Que nós possamos sentir a tua vontade, que nada venha encobrir a tua presença em nós, mas através do sangue do Senhor Jesus, dá-nos acesso a ti, para que conheçamos aquilo que o Senhor deseja revelar para a nossa vida nessa noite. Pai, nós oramos a ti para que o Senhor nos fortaleça nesse tempo difícil. Pai, consola corações. Ó Pai, hoje eu fiquei feliz porque os dois casais que eu encontrei estão sendo abençoados, mesmo na pandemia, estão contando aí, testemunhando manifestações do teu poder, e a gente fica feliz, a gente celebra isso. E sabemos que aqueles que não estão passando por momentos fáceis, né, que estão tendo muita dificuldade, de alguma maneira estão encontrando alternativas. A gente vai se ajudando, a gente vai se ajustando, a gente vai fortalecendo uns aos outros, e algo grandioso está acontecendo. A gente está sendo tratado pelo Senhor Jesus, estamos sendo edificados pela sua glória. Apresentamos, Pai, as nossas famílias diante de Ti, para que o Senhor nos cubra, nos proteja, não deixa que a coisa desande, mas que a coisa possa ainda melhorar em intimidade contigo,
em ação do Teu Espírito Santo em nós, que o Senhor flua na nossa vida, através de tudo isso que nós estamos atravessando, o Senhor flua e sintamos o Teu agir na nossa vida, que a gente possa celebrar, apesar de tudo, celebrar o Teu nome, a manifestação do Teu poder e glória em nosso favor. Aproxima quem está longe. Cura, Senhor, os enfermos, não só fisicamente, mas de alma também. Que a gente possa, ó Pai, ajudar um ao outro, que a gente encontre meios de fazer isso e assim todos sejam ajudados. Oramos, Pai, pelos nossos filhos, para que o mundo não os conheça, senão a manifestação do Teu poder através da vida deles, que eles possam testemunhar. Nós não queremos que eles sejam os nossos filhos, espiritualmente falando. Queremos que eles tenham as próprias experiências deles, que eles possam experimentar o Teu agir poderoso na vida deles também. Pai, nós oramos a Ti para que o Senhor fortaleça os casais, fortaleça os casamentos. Pai, nos ajuda para que na nossa mesa, além de não faltar o pão que alimenta o corpo, não falte o pão que alimenta o espírito também. Nós assim oramos a Ti, ó Pai, no nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Tem uma mensagem hoje para você que está em Neemias 3,14. Vou falar sobre um texto hoje que eu escutei muito na minha adolescência. E aí o Espírito traz, né, a memória da gente, as coisas que a gente ouviu, mesmo as coisas que a gente ouviu há muito tempo, e trazer uma aplicação aí que seja bem prática para a nossa vida, para que a gente possa ser fortalecido, direcionado, movido pelo Espírito Santo para tomarmos ações acertadas e em Deus, né, direcionadas por Deus. O texto de Neemias 3,14 diz assim: a porta do esterco foi reconstruída por Malquias, filho de Recabe, governador do distrito de Bet-Aquerem. Ele a restaurou, a pôs nos batentes e instalou as trancas e as travas de segurança. Pai, nós queremos ir além do texto. Não dá para ir sozinho. Precisamos que o Teu Espírito nos conduza. Pai, dá-nos uma atenção que não seja perdida. Não queremos nos distrair, não queremos perder essa preciosa semente que o Senhor deseja semear no nosso coração. Que ela produza o fruto de que necessitamos para manifestarmos, Pai, a Tua vontade, o Teu querer em nossa vida. Nós queremos, Pai, levar uma vida baseada na Tua Santa Palavra. E não queremos ir na letra, queremos que o Espírito vivifique o texto para que, compreendido, apreendido, possamos transbordá-lo, abençoando pessoas e sendo abençoados também por essa palavra. Nós assim oramos no nome do Senhor Jesus. Amém. Eu dei um título para essa mensagem. Eu acho que todo mundo consegue compreender o que é o quartinho da bagunça. Então, eu dei um título para essa mensagem que é Limpando o Quartinho da Bagunça. Toda casa tem um espaço que é destinado às coisas que as suas visitas não podem ver quando vão à sua casa. Casas maiores, casas menores, têm sempre coisas guardadas que a gente mente para si mesmo dizendo que vai usar e não usa, coisas que a gente joga lá porque não quer que fiquem na nossa casa, mas também não queremos descartá-las. Tem o dia que a gente se enche de coragem, para não dizer vergonha na cara, né? A gente diz coragem para ficar mais bonito. A gente entra nesse quarto e começa a jogar coisas fora, dá um grito quando vê o rato, a barata, não é? E percebe que não precisa daquelas coisas. E é interessante, eu acho que isso é comum a todos nós. Faz um bem quando você joga coisas fora. Pode ser papel, né? Tem dia que a gente corta papel, amassa, joga fora.
vê que não precisa mais daquilo e é um bem. Outro dia, meu pai estava descartando umas coisas fora, foi incrível, que eu vi mensalidade da escola de 30 anos atrás. Ele guardava ainda. E aí eu falei, meu Deus do céu, nem sei fazer a conversão de que dinheiro era aquele e quanto que era, se fosse hoje em dia, não é? Mas eu sei que faz um bem enorme quando a gente faz isso. Apesar de ser uma coisa que a gente não gosta de tornar pública, a bagunça é algo que, quando arrumada, faz muito bem para a gente, não é? E a gente está num ambiente aqui que não é um ambiente de exposição, das pessoas sentirem medo, das pessoas se sentirem constrangidas pelas suas práticas que não são boas, mas é a gente ganhar ânimo, fortalecer o nosso ânimo para que a gente possa juntos chegarmos a essa consciência de identificarmos o que a gente tem que jogar fora na nossa vida. E o texto que eu li é um texto que faz parte do conjunto de portas que foram restauradas em Israel. Israel tinha algumas portas, cada uma com seu significado. E, em especial, a gente falou, aqui a gente leu o texto de Neemias que fala sobre a porta do lixo, a porta do monturo. Na tradução da Bíblia, a mensagem é a porta do esterco. Tinha uma porta reservada para que o lixo pudesse sair. Essa porta precisou também ser reparada. E aí me ocorre algo. Aonde você joga o lixo emocional? A gente tem aqui em Itaipuaçu um dia, são 3 dias na semana, segunda, quarta e sexta, que o caminhão do lixo passa. Passa cedo e aí a gente tem que se preparar para deixar o lixo, né, acondicionar bem o lixo, para que ele não seja rejeitado pelo lixeiro, né, se estiver fora do saco, e enfim. Tem que estar organizado de uma maneira que quando o caminhão do lixo passe, ele leve o lixo embora. Então há uma movimentação na casa, assim como no teu prédio, se você mora em apartamento, enfim, há uma movimentação característica, objetiva, para que o lixo seja descartado. E se você trouxer isso para a sua alma, a gente precisa compreender algumas coisas que são fáceis para nós porque a gente está acostumado a jogar o lixo da casa fora, então a gente consegue entender, transportar essa consciência para as nossas emoções e começar a perceber algumas coisas. Bom, onde é que a gente joga o lixo emocional? Em primeiro lugar, se a gente não arruma o quarto da bagunça, não vai ter lixo para jogar fora, para ser descartado. Mas não significa que não haja lixo que precise ser descartado. Você pode simplesmente deixar o caminhão do lixo passar e não jogar seu lixo fora. Isso não significa que não haja lixo. Agora, quando você identifica que tem um quartinho da bagunça e você se move a começar a mexer, né? Você se move para identificar o que é que possa ser lixo, o lixo aparece. Se você pegar para arrumar, vai encontrar lixo. Não é? Se você quiser ler o livro lá da Mary Kondo, né? A magia da arrumação, a arte da arrumação, é muito interessante, né? A proposta do livro, porque você entrando na teoria dela, no conteúdo do livro, você se mexe a arrumar e você encontra lixo à beça. Então o primeiro passo é esse. Você sabe o dia que o lixo passa, você sabe que tem que colocar no saco, você sabe que tem que separar o que é vidro, o que é reciclável, o que não é, enfim, você sabe tudo isso. O problema é ter a coragem de ir lá no quartinho da bagunça. Porque é o primeiro que você fecha quando a visita vai na sua casa. A primeira ação
Quando você sabe que uma pessoa vai te visitar e você quer receber bem aquela pessoa, você coloca o melhor que você tem para receber aquela pessoa. E o pior, você esconde. Você não deixa à vista. Então, o lixo da nossa alma, às vezes, nem sempre, ele está à vista. Ele está patente aos olhos das pessoas, mas ele está ali. Você sabe que ele está ali. E às vezes ele fica esquecido e não significa que isso não traga um dano para a gente. Então, uma das primeiras coisas que a gente tem que perceber é o seguinte: tem que identificar o quartinho da bagunça, tem que se movimentar para arrumá-lo e precisamos ter a consciência de que não podemos ficar com lixo dentro da gente. Angústia, amargura, coisas que precisam ser tratadas, que a gente deixa para depois, liberação de perdão, procrastinada, e tem tanta coisa que a gente guarda. Uma das coisas interessantes, por exemplo, em psicanálise é o quanto as pessoas repetem as coisas. Uma das propostas, não é, terapêuticas da análise é que o psicanalista deixa você falar, e é até muito caricato, né, essa coisa do psicanalista não falar, mas é porque quando você fala, e o psicanalista no máximo vai conduzindo para que você se sinta livre para falar, você se dá conta que você começa a repetir as coisas. E aí, quando você pega algo que se repete, e todo momento que você fala a pessoa chega naquele ponto. Tem pessoas que são muito repetitivas e nem percebem, mas porque está se tratando de coisas que incomodam aquela pessoa. Tem assuntos que sempre vêm, eles são recorrentes, e você não percebe que está repetindo, até uma hora que você cansa e você fala: calma aí, deixa eu resolver isso, porque eu quero pular, eu quero mudar de assunto. E na nossa vida, enquanto a gente não resolve alguns assuntos, a gente não consegue passar para outros. E aí, voltando aqui para o texto, é percebermos a necessidade da restauração desse lugar, porque esse lugar, hoje mesmo estou usando essa mensagem porque acaba que a gente usa muito a nossa vida prática para, de alguma maneira, refletir na Bíblia, não é? Eu arrumei um quartinho de bagunça. E é interessante que há um ano atrás ele estava muito arrumado. Há um ano atrás eu dei uma excelente limpeza. E ali a gente guarda material da piscina, guarda coisas de obra, material que não foi gasto, enfim. Mas estava tudo muito organizado. E eu tomei um susto porque precisei mexer em alguma coisa e aí me dei conta de que estava muito bagunçado. Esse é um dos vilões. Você acha que está arrumado, porque você arrumou há um ano atrás. Eu repiso muito a proposta da terapia de Cristo por isso, porque todo mundo, não é? Muita gente chega para mim e diz assim: eu não consigo compreender o propósito da terapia de Cristo porque eu me enxergo como uma pessoa tratada. Tratada como? Você mexeu há 10 anos, há 20 anos atrás, teve uma experiência poderosa, enfim, e você está vivendo daquela experiência que você teve lá atrás e não percebeu que você não foi renovado, que tem que restaurar. Olha que susto que eu tomei, uma coisa que eu achei que estava arrumada e não está. A gente precisa tomar cuidado, a gente acha que as nossas emoções estão tratadas, a gente acha que o nosso casamento está muito bom, que a nossa família está muito boa, que está tudo muito certo, que está tudo sob controle. Você encontra a pessoa no elevador, ela pergunta: está tudo bem? Você fala: não, está tudo bem, graças a Deus. Pois é, mas às vezes é pela preguiça, pela falta de iniciativa, de abrir o quarto da bagunça e abrir com olhos de ver de verdade o que é que possa estar errado, para ter a surpresa de descobrir que ainda tem coisas para mexer. Ainda tem coisas. E aí, o que é interessante do texto aqui é que uma porta restaurada e uma porta que tem esse propósito de seu escape, né,
por onde o lixo vai sair, uma porta dessa reparada, não significa que não vai ter mais lixo, mas o lixo vai ter por onde sair. Eu não estou dizendo que você não vai acumular coisas que vai precisar descartar. O que eu estou dizendo para você é que você tem que criar e permitir que o Espírito Santo crie o ambiente para que esse lixo saia. Essa que é a diferença. Não adianta bancar o santarrão, o supercrente, dizer que não tem lixo. Todos nós temos lixo. Tanto que todo dia que você chega do seu trabalho ou de onde você estiver lidando, militando, você vai tomar um banho, não é? A gente toma banho todo dia. Por quê? Por mais que a gente se julgue limpo, a gente precisa tomar banho e tem que ser renovado isso, pelo amor de Deus. E espiritualmente falando é a mesma coisa, tem sempre alguma coisa que a gente precisa descartar. E o grande problema é saber onde é que você descarta e se você descarta. E aí a gente pode pensar algumas possibilidades. Às vezes a gente tem o lixo e a gente descarta, sabe aonde? A gente teve problema no trabalho e aí a gente desconta isso na família. Às vezes a gente tem problema na família e sabe onde é que a gente desconta? No trabalho. A gente pega essa batata quente e passa para alguém, mas não é capaz de assumi-la, acolhê-la, no sentido de dar um destino para ela que não atrapalhe, não perturbe a vida de ninguém. Ou você nunca percebeu que as pessoas são nervosas no trânsito porque elas estão estressadas com outros problemas da vida dela? O problema não é o trânsito. O problema não é o trânsito, o problema é que ela não lida bem com várias coisas dentro dela. E aí o trânsito acaba sendo a válvula de escape. Tem pessoas que, para jogarem o lixo, elas precisam ferir outras. Porque é como se ferindo outras, elas aplacassem de alguma maneira a dor que elas estão sentindo. Mas acaba que o buraco vai se tornando maior. O abismo vai sendo intensificado, vai aumentando a escuridão. Então a gente tem que ter essa porta reparada. O lixo, além dele ter que ser descartado, ele não pode ser descartado de qualquer maneira. Você tem que colocar num saco e você tem que, não é, limpar, lixo. Enfim, tem uma série de cuidados que a gente tem para que a gente possa ter uma casa limpa. Tem uma série de cuidados que a gente precisa ter com o nosso coração para que a gente tenha um coração limpo. E aí a gente pode pensar em várias coisas. Se vocês até quiserem interagir aí, colocarem coisas, a gente pode pensar muitas coisas aqui, né, em comunidade, em mutirão. Cantar é algo maravilhoso. Hoje alguém postou, foi ontem, alguma coisa que eu acho interessante, né? Em vez de brigar, dancem. Aí colocou várias tomadas assim de casais dançando, não é? A gente não dança, mas sabe reclamar da vida. A gente não canta, mas sabe abrir a boca para vomitar angústias, não é? E aí a gente pode pensar tantas coisas. Orar, ficar em silêncio, contemplar a natureza, fechar os olhos e, não é, meditar nas promessas de Deus. Tem tanta coisa que a gente pode fazer que tem o poder de descartar o lixo. O convite de Jesus, por exemplo, é um convite muito interessante. Vinde a mim todos que estáis cansados e sobrecarregados e eu vos aliviarei. Então a carga e a sobrecarga, né, o cansaço, é um lixo que tem que ser jogado em Jesus no sentido de ser descartado para que a gente seja aliviado. Eu preciso disso, você precisa disso. Eu estava comentando com vocês que eu encontrei esses dois casais. Eu me senti mais leve, porque vi pessoas que são importantes para mim. E a pandemia tirou isso da gente, essa coisa de poder estar presencialmente, não é, mais próximo das pessoas. Isso faz falta, eu tive certeza disso hoje, porque numa quarentena quase que total, quando você precisa resolver alguma coisa que esbarra em alguém na rua conhecido, para já é o constrangimento de saber que você não pode nem transmitir nem receber, mas aí você fica naquela desconfiança misturada com a saudade que você tem de poder pegar, abraçar a pessoa, estar próximo. É tão bom.
é tão especial. Se a gente não treina isso, se a gente não se habilita nisso, se a gente não se estrutura, se a gente não cria uma estratégia para jogar o lixo fora, alguém vai sofrer. Para já, esse lixo vai apodrecendo dentro da gente. Coisas que eu não joguei fora, coisas que eu não preciso. Não é quando você estiver discutindo na sua casa, faça esse teste. Você precisa mesmo discutir por causa disso? Você precisa mesmo criar um problema? Você precisa gritar mesmo por causa disso? Isso é tão importante para você assim, a ponto de você negociar a sua paz? No lugar do lixo, pode ter uma rosa. No lugar do lixo, pode ter uma árvore plantada. No lugar do lixo, pode ter uma fruta sendo colhida no pé. No lugar do lixo, pode ter sombra para você desfrutar. No lugar do lixo, pode ter um rio de águas tranquilas fluindo. E a gente tem que começar a pensar. Tem muita gente que não abre mão do lixo, ela arranja confusão e é o jeito dela e ela se aferra àquilo como se fosse um patrimônio. É lixo, tem que ser descartado, não tem valor nenhum. E quando a gente descarta errado o lixo, a gente estava com um problema aqui no sítio muito engraçado. A gente jogava o lixo estava revirado. E a gente pensava, poxa, quem é que revira o lixo dos outros? Né? Num lugar tão distante, num lugar tão roça, não é? E aí teve um dia que eu presenciei o vira-lata, ele entrava e conseguia pela ferragem do lugar onde a gente joga o saco de lixo, furar para ver se tinha alguma coisa. E aí demos um jeito, forramos aquilo ali, colocamos uns ladrilhos, umas coisas, pronto, agora está resolvido o problema. Então a gente vai melhorando a estratégia. Quando a gente não consegue, a gente vai melhorando. Agora, não podemos folgar com isso. A gente não pode dar folga para a nossa alma, porque a nossa alma é preguiçosa. Ela não faz o que precisa ser feito. A gente precisa realmente fazer um esforço, às vezes, para parar para ouvir a palavra de Deus, parar para orar, porque a nossa carne, ela é tão incompetente que ela coloca outras prioridades que não são prioridades, são prioridades falsas, é ingenuidade da nossa parte deixar de lado a busca a Deus, atribuindo, né, falta de tempo, isso, aquela outra coisa, porque é o seguinte, quando a gente está com lixo dentro da gente, o tempo não passa. Quando a gente está com lixo dentro da gente, o melhor lugar se torna um inferno. A melhor comida não tem sabor. A melhor companhia soa como solidão e indiferença. Tem tanta gente que está diante de tantas pessoas se sentindo vazia e sozinha, porque tem lixo que precisa ser descartado. Não estou dizendo que isso é culpa sua, não. Às vezes, o lixo foi alguém que jogou. Eu morei numa casa pastoral que de vez em quando descia de uma comunidade próxima uns porcos e eles destruíam o lixo e não tinha jeito, era a gente que tinha que limpar depois. Eu pergunto a você, eu tenho culpa? Mas eu tinha que administrar aquilo ali. Então, às vezes, o lixo não é culpa sua, não. Às vezes, o lixo foi alguém que jogou em você. Mas, em nome de Jesus, você não precisa ficar com isso contigo, não. Mãos à obra, vamos fazer o que tiver que fazer, mas nós não vamos dormir, nós não vamos descansar, nós não vamos desistir de descartar isso que dentro da gente não tem valor nenhum. E aí eu pensei aqui 2 exemplos, a gente já está se encaminhando para o final. Eu pensei em 2 exemplos interessantes, né? O esterco vira adubo. Aqui no sítio a gente usa para colocar nas plantas e tudo. Então nada se perde. O esterco vira adubo. Uma situação adversa pode se tornar adubo
para coisas boas, porque é experiência de vida. Eu sempre conto a experiência que uma vez eu perdi R$ 5, porque eu não tinha carteira, eu era adolescente, não tinha carteira. Aí eu falei, não, eu preciso ter uma carteira, porque nunca mais eu quero perder R$ 5. Eu me lembro que eu deixei, por causa desses R$ 5, eu não sei se era um lanche do McDonald's. Eu deixei de lanchar no McDonald's, no shopping, porque era o único dinheiro que eu tinha para curtir e tal, com os amigos no shopping. Eu perdi R$ 5. Nunca mais eu perdi R$ 5. Porque eu entendi que o que era importante para mim precisava ter um lugar para que eu pudesse guardar. E quando eu precisasse, eu ir até aquele lugar para ter aquilo nas mãos. Aquilo que é caro para você, aquilo que é importante para você tem que ficar bem guardado. E lixo não tem que ser guardado, lixo tem que ser descartado. O que tem que ser guardado são as coisas boas. E até o esterco vira adubo. Quando as nossas emoções são tratadas pelo Espírito Santo, a gente ressignifica experiências. E aí, se você foi tratado na religião, se você foi oprimido por alguém, aquilo passa a ser experiência para você não fazer com os outros. E nunca que eu vou aceitar fazer com os outros o que muitas vezes fizeram comigo, e eu só tenho essa consciência graças ao esterco lançado. Então, se te jogaram esterco, você vai transformar esse adubo no poder do Espírito Santo. Se jogaram esterco em você, você não vai se lamentar, né? Uma das frases que eu mais gosto do Saramago é essa, né? A gente não tem que chorar o leite derramado, a gente tem que limpar o leite derramado. Essa que é a grande diferença. Não há que se chorar porque se derramou o leite. Tem que se mover e limpar. Não tem jeito. Mas não fui eu, a culpa não foi minha. Limpa isso, porque não vai te fazer bem ficar num ambiente sujo. Teu coração não pode estar sujo. Deus tem que limpar. E na presença de Deus, na palavra de Deus, a gente encontra todos os recursos, todos os produtos de limpeza para que essa limpeza seja bem feita. Não falta nenhum recurso, ferramenta. O Espírito Santo te dá a habilidade de você aprender a lidar com isso. Aprender a receber o lixo, ou à medida que ele for acumulado, ele tem um lugar para que ele possa ser descartado. Eu lembrei também do humus. O humus eu até anotei aqui, é matéria orgânica depositada no solo, resultado de decomposição. Olha só, o que é decomposição, que teoricamente é lixo, é adubo também. E o humus, ele é da mesma raiz, né, da palavra humildade. Quando eu sou uma pessoa humilde, quando eu tenho humildade, quando eu expresso humildade na maneira como eu vivo, como eu falo, como eu penso, como eu sinto, isso me ajuda a descartar o lixo. E se eu perguntar para você se você é humilde, não me diga que é, nenhum de nós é humilde. Jesus foi humilde. E a gente mira no exemplo de Jesus para tentar ser menos orgulhoso e mais humilde. O orgulho não é uma coisa que só sente aquela pessoa tremendamente poderosa, não. E as pessoas pode ser um pedinte de rua e ser orgulhoso. Nós temos facilidade, assim como a gente tem facilidade de acumular lixo, nós temos facilidade de sermos orgulhosos. Mas o orgulho não é adubo. O orgulho não é adubo. O orgulho, quando ele é quebrado, quando a gente se quebranta, quando a gente procura por transformação, é que ele se torna adubo. Então eu enxergo que eu escorreguei e que eu não deveria ter falado assim. E aí as coisas voltam para o lugar. Às vezes você vai escorregar. Mas logo a seguir eu tenho que ter a facilidade, né? Se você estiver tomando um lanche e cair no chão, pode acontecer acidentalmente. Acredito que não de propósito, mas acidentalmente. Você vai pegar e vai limpar. Quando acontece isso emocionalmente,
eu preciso ter o mesmo rompante que eu tenho com a minha casa fisicamente falando. Quando suja, eu limpo. Onde é que está a vassoura? Onde é que está o pano? Onde é que está o produto? Eu tenho que ter essas coisas à mão. Porque, vez por outra, eu preciso manter limpo. Outras vezes eu preciso limpar porque sujou. E aí, objetivamente, eu vou lá para limpar o que está sujo. E, principalmente, enxergar a bagunça nesse tal quarto que a gente reserva para coisas que não deveriam estar em lugar nenhum. A gente separa um lugar dentro da gente para coisas que tem que estar fora de nós. Não cabe mais aí dentro. Essa angústia, não é? Essa memória triste. Ah, mas eu não consigo. Aí a gente tem que pedir ajuda. Às vezes você não consegue limpar. Às vezes você não consegue sozinho. Quem te disse que você precisa conseguir sozinho? Quem te disse que você precisa se culpar por não conseguir fazer isso? Aí entra a humildade de nós declararmos: Senhor, está sujo aqui dentro, mas eu não consigo limpar sozinho. É uma sujeira difícil, insistente, né, que fica resistindo sair, mas há poder no sangue de Jesus. Pai, nós apresentamos o nosso quarto da bagunça, lá dentro do nosso coração. O Senhor conhece. Quem nos vê de fora não imagina que tem um quarto da bagunça aqui dentro, onde a gente esconde coisas, onde a gente tem coisas que nem sabe que lá estão. Espírito Santo, mexe, nos sacuda, não para que a gente fique tonto, perturbado, mas para que a gente seja limpo no nome de Jesus. Não permita que a gente continue levando uma vida esquecendo que é um quarto da bagunça que acumula coisas que não podem ficar dentro de nós. Que haja humildade no nome de Jesus em nós para admitirmos que essa porta tem que ser reparada, existe um lugar por onde o lixo tem que sair da nossa alma e nós queremos jogar, Senhor Deus, aquilo que não presta para fora de nós. Se tiver difícil, se não tiver identificado, que haja luz em nós, dada pelo Espírito Santo para nos iluminar e nos fazer perceber aonde, sonda-nos, Senhor, e aonde houver lixo em nós que possa sair, que a gente possa restaurar esse lugar onde a gente coloca para fora o que não pode ficar aqui dentro. Livra-nos, Senhor, da ingenuidade de achar que está limpo um lugar que foi limpo há tanto tempo atrás e que não visitamos novamente para ver, para manter, para olhar e perceber que mais coisa pode ter sido acumulado, que a gente não seja ingênuo de achar que não acumula lixo. Mas que, Pai, o Espírito Santo nos ajude, limpa, que venham águas sobre a nossa vida, águas para limpar o nosso coração de toda sujeira, que fluam rios de águas vivas do nosso interior, que possam lançar para longe de nós aquilo que não pode ficar aqui dentro, porque cremos que é morada do Espírito Santo e queremos que o Espírito Santo encontre o nosso coração limpo para que ele possa morar, confortavelmente habitar, agindo na nossa vida. Não queremos esconder de Ti o que escondemos das outras pessoas, o nosso quarto da bagunça. Que ele deixe de existir. Que o nosso coração e mente sejam a habitação da Tua vontade, que é boa, perfeita e agradável. Não nos deixa ficar enganados, pensando que não tem nada para mexer, que não há nada que ser limpo, porque às vezes não estamos vendo, mas a sujeira está lá, Senhor. Há poder no sangue de Jesus sobre nossa vida para que sejamos limpos até do que não sabemos que está sujando nossa mente, nosso coração. Tira nossos pensamentos perversos que não glorificam o Teu santo nome. Tira, Senhor Deus, aqueles sentimentos inconfessáveis que temos aqui dentro, fazendo barulho, nos incomodando, nos perturbando, trazendo desespero, trazendo desencontro, descompasso, que em nome de Jesus possamos andar na melodia do Espírito Santo, no ritmo do plano
de Deus, compassados com a tua vontade, que o Senhor vá à frente e que a gente siga cadenciadamente, dando um passo firme após outro, rumo a Jesus Cristo a cada dia. Senhor, trata do nosso coração, Senhor, trata do nosso coração, porque sujos vamos ficar incomodados, a sujeira incomoda, mas que a limpeza venha e traga o alívio, porque quando uma coisa está limpa, a gente se sente à vontade, que o Espírito Santo se sinta à vontade em nós e tire toda essa bagagem sem razão de ser, sem sentido, sem propósito, que a gente fique apenas com aquilo que é importante para nós. Ó Pai, que a nossa mente não seja suja daquilo que ainda nem aconteceu e já está perturbando a nossa mente. Que a nossa mente não seja ocupada por aquilo que já passou e que não tem lugar mais dentro de nós. Que a gente possa desapegar-se de sentimentos que são ruins, que a gente possa despejar quem mora dentro de nós, que não pode mais ficar aqui dentro. Mas que o Senhor entre e faça a obra que precisa ser feita. Senhor, nós abrimos o nosso coração para que o Senhor faça essa limpeza. É a nossa oração, Pai, nessa noite, no nome do Senhor Jesus. Amém. E que a graça maravilhosa do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o amor incomparável de Deus, o nosso eterno Pai, e que as doces consolações do Espírito Santo sejam com cada um de nós, para todo sempre. Amém. Que o Senhor nos abençoe, que a gente possa jogar esse lixo fora, e que a nossa alma seja tomada por esse alívio que sente aquele que está com a sua vida no altar do Senhor, né? Aquele que recebe do Senhor esse alívio. Amanhã, se Deus quiser, a gente vai estar aqui mais uma vez para trazer uma palavra que nos ajude a mais um dia receber o alívio, a porção do alívio do Senhor. O amanhã pertence ao Senhor, e se Ele quiser, nós estaremos aqui. Tá bom? Um beijão em todos, muito obrigado aí pela conexão, mais um dia juntos. Muito obrigado por isso, em nome de Jesus.